Vamos lá fazer o vídeo mais difícil da minha vida. Hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história. A minha vida inteira eu aprendi que a gente não tem que ficar falando muito da gente, essa coisa meio egocêntrica. Mas sinceramente, eu vou fazer um esforço hoje para falar um pouquinho de mim. Eu não gosto dessa coisa da internet, principalmente do marketing digital, de querer ficar ostentando, mostrando o que tem. Não é nada disso. O que eu quero te mostrar hoje é o que eu tenho de mais valioso, que é a minha história e tudo que eu aprendi com ela. Se você quer mudar de vida, então assiste esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai tirar lições aqui que podem transformar a forma que você leva a sua vida, a forma que você vê as coisas, e isso vai te trazer grandes resultados. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa e eu comecei nessa empresa recebendo um valor muito baixo, muito baixo. Eu recebia metade, talvez menos da metade, era praticamente um terço do que eu recebia no meu emprego anterior. Para ficar um pouco mais claro, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho nessa história, né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa onde eu entrei como designer júnior e saí de lá como designer pleno. Foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida. Eu aprendi muito, era um ambiente maravilhoso. As pessoas que eu trabalhava ali eram pessoas que eu sempre adorei, que eu tenho amizade até hoje. Mas teve determinado momento que o dono dessa empresa, ele comprou um grupo de faculdades e começou a declinar a empresa. Eu parei de receber. Para você ter uma ideia, eu fiquei cerca de 6 meses sem receber salário. Eu saí desse emprego até hoje, nunca recebi o dinheiro que eu tinha que receber, nunca tive férias, ficaram devendo 13º. Eles nunca depositaram meu fundo de garantia, para você ter ideia do rombo que eu tive quando eu saí desse trabalho. E você imagina, 6 meses sem receber. E as contas não paravam de chegar, porque apesar de ser solteiro, eu ajudava em casa. Na minha casa era eu, minha mãe e um sobrinho meu. Meu pai morreu, eu era muito novo, minha mãe me criou sozinha. Minha mãe saía para trabalhar às 5, 6 horas da manhã e já chegava em casa às 11h30, meia-noite. Eu fui criado dentro da favela, então você vê que isso tudo era receita para eu estar no caminho muito diferente do que eu tô hoje. Mas essa história de infância eu deixo talvez para um outro vídeo. Esse vídeo aqui eu quero focar nessa parte profissional. Durante esses 6 meses nessa empresa, eu continuava recebendo as contas, eu tinha contas a pagar. Então eu fiz empréstimo para cobrir algumas contas, para ter um juros menor, e eu fui cada vez acumulando mais e mais dívidas. Chegou um ponto que eu não tinha como continuar lá. Às vezes a gente recebia um pingadinho aqui, um pingadinho ali, mas isso não era suficiente para manter as contas em dia, manter a minha vida e tudo mais. Então eu decidi ir para o mercado procurar um novo emprego. Talvez vocês estejam pensando, Fábio, eu não quero um emprego. Calma, deixa eu montar todo o cenário para você compreender onde eu quero chegar. Eu fui procurar um emprego e comecei a trabalhar numa rede de drogarias. Meu trabalho nessa rede de drogarias era basicamente fazer encarte. E você não tem noção do trabalho que é fazer encarte. Porque a gente recebe as artes da indústria, monta tudo no encarte, bota preço, confere preço, manda pra não sei aonde, não sei quem confere. A gente confere o preço sem brincadeira, no mínimo mais 5 vezes. E se sair errado, tem que fazer errata. É um trabalho muito chato, muito complicado. E esse era basicamente o meu trabalho. E quando eu entrei nessa empresa, eu entrei ganhando um terço do que eu ganhava antes. Foi uma queda na minha renda absurda. Mas como eu estava 6 meses sem trabalhar, foi a primeira coisa que eu consegui, eu tive que aceitar, porque eu precisava pagar as contas. E agora vem um ponto central que eu acho que é interessante você prestar muita atenção. Quando comecei a trabalhar nesse emprego, claro, eu estava lá fazendo minha função, exercendo, mas eu ficava muito desanimado, porque para mim foi uma queda profissional muito grande. Mas eu estava ali trabalhando e teve uma situação que eu estava na igreja, num congresso de jovens. Na época eu era jovem, isso já tem um bom tempo, né? Dá para perceber, mas eu estava lá no congresso de jovens e teve uma palavra que marcou muito minha vida. A pessoa que estava trazendo a palavra, ele citou um versículo da Bíblia que está em Efésios, que fala que nós devemos servir os nossos senhores como a quem serve a Deus. E essa palavra foi muito fundo no meu coração, você não tem noção. Aquilo tocou em mim de uma forma e que eu pensei, cara, eu posso estar num emprego para mim abaixo do que eu tinha antes, eu posso estar ganhando menos, mas eu vou ser o melhor lá dentro. E eu comecei a desenvolver o melhor trabalho possível. Eu fazia muito mais do que eram minhas atribuições, eu fazia muito mais do que era pedido. Para você ter uma ideia, lá dentro dessa empresa, eu criei um projeto de um aplicativo que na verdade era um jogo, que tinha potencial de botar muito dinheiro no caixa daquela empresa.
Não sei se você tem noção de como funciona uma drogaria, mas a indústria, quando, por exemplo, você pega um encarte e tem um shampoo, aquele shampoo pagou para a drogaria para estar no encarte. Se você entra numa drogaria, o funcionário está usando o uniforme que tem a logo da Roche, a Roche pagou para estar naquele uniforme. A drogaria ganha dinheiro de todos os lados. Eu desenvolvi para eles um projeto de um aplicativo que teria uma entrada de renda muito alta, aumentaria muito o faturamento da empresa. E o pessoal ficou doido com aquilo que eu entreguei, o pessoal ficou muito abismado. E nesse momento aconteceu uma outra coisa muito interessante. Eu estava sentado na minha mesa, fazendo o meu trabalho, e o telefone de uma pessoa que trabalhava comigo tocou. Essa pessoa, tinha um cargo superior ao meu, mas não era diretamente superior. Ela cuidava mais do trade, que é um marketing direto na loja. Essa pessoa atendeu o telefone e ela ficou olhando para mim falando sim, não, eu conheço uma pessoa, olha, mas eu vou ter que conversar com ele para ver se ele se interessa. Ó, tudo bem, depois eu te dou um retorno. E ela olhando para mim, eu vi que ela estava falando de mim. Logo que ela desligou o telefone, ela me chamou para almoçar e a gente foi almoçar e batemos um papo ali que foi o início de uma mudança gigantesca na minha vida. Nesse almoço ela falou para mim o seguinte: Fábio, eu recebi a ligação de uma pessoa da indústria e ela tá procurando alguém para cuidar de toda a comunicação dessa marca aqui no Brasil. Olha, eu sinceramente vejo toda a capacidade que você tem, eu vejo o trabalho que você desenvolve e eu tenho certeza que você tem capacidade de aceitar esse trabalho. Aqui, você não tem muita chance de crescimento. Essa franqueza dela, né, essa coragem de virar para mim e falar, olha, você não tem muito para onde crescer aqui. Cara, fez toda a diferença. E ela me apresentou todos os prós e contras que eu teria indo para aquela empresa. E sinceramente, valia muito a pena, porque nessa empresa, além de eu receber muito mais do que eu estava ganhando naquele momento, mais do que eu ganhava no trabalho anterior, era para mim uma oportunidade incrível de crescimento profissional. E eu aceitei para essa empresa. Eu era recém-formado, eu sou formado em publicidade e propaganda, que também dá uma história absurda. Se você quiser que eu conte, você comenta aqui, eu vou contando essas histórias em outros momentos. Mas eu entrei nessa empresa e comecei a desenvolver todo o trabalho que era necessário. A minha atribuição era basicamente cuidar de tudo de comunicação. Eu cuidava do trade, eu cuidava do digital, mas eu tinha um foco, um carinho muito grande pelo digital. Tanto que depois de 1 ou 2 anos nessa empresa, eu fiz um MBA em marketing digital. Para você ter uma ideia, no período que eu estava nessa empresa, a gente construiu o maior blog de saúde bucal do Brasil em tráfego orgânico. Esse blog ele recebia por dia cerca de 12 mil acessos. Em 2019, a gente recebeu o prêmio de presença digital. Essa marca está em 70 países. Dos 70 países, o Brasil foi premiado como destaque em presença digital. Foi uma honra muito grande para mim e tudo começou por causa de uma palavra que marcou minha vida, que é servir os meus senhores como quem serve a Deus. Então, se você quer ter uma transformação de vida e você quer ganhar dinheiro, siga esse conselho, que é um conselho bíblico e não meu, que é servir aos seus senhores como quem serve a Deus. Talvez você pense, mas Fábio, não é aqui que eu quero estar, Fábio, não é esse o emprego, Fábio, aqui eu não ganho o que eu devo. Esquece isso. Só exerça o melhor trabalho possível, porque Deus, ele retribui o seu esforço, ele retribui os seus bons frutos. Por mais que o seu chefe direto, por mais que o seu patrão não esteja vendo, alguém está vendo. Uma das coisas que me fizeram chegar nesses empregos foi um projeto que eu tinha que o nome era Sou Templo. Esse projeto, ele surgiu de uma época que eu emagreci muito. Eu emagreci 35 quilos. E eu tava nessa atividade toda de alimentação, de exercício. É algo que eu continuo acreditando. Eu não deixei de acreditar e viver isso. Só que hoje eu acabei engordando por outras situações da vida. E eu não quis continuar com esse projeto porque eu não queria parecer hipócrita. Agora eu tô querendo voltar com ele. O que é o Sou Templo? Só para você entender. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. Ela fala que vós sois, né? Claro, ela fala no sentido da nossa união, mas também do nosso corpo. E nessa mesma passagem ele fala que se um membro padece, todos padecem com ele. E a gente vê nessa passagem a importância do cuidado um com o outro e também o cuidado com a saúde. Porque se você parar para pensar, um suicídio aos poucos continua sendo um suicídio. E uma vida sedentária, uma alimentação desregrada é um suicídio aos poucos. Nessa linha de pensamento, eu criei esse projeto que era o Sou Templo. Eu
tinha o site, tinha Facebook, tinha Instagram, mas também tinha todo um projeto no mundo físico. A gente fazia trilha, a gente tinha encontros para caminhada, era um projeto muito, muito bonito, que chegou um momento que ficou muito pesado para eu tocar ele sozinho, mas eu tô com plano de retomar. Um outro conselho que eu te dou, que esse já não é um conselho bíblico, né? Daqui o principal é você guardar esse conselho bíblico. Desenvolva algo seu, por mais que não te gere grana, mas que as pessoas consigam ver a capacidade daquilo que você faz. Então, na sua área, o que você pode criar que você mostre que você domina esse assunto? Pode ser um Instagram, pode ser algo que você crie para falar sobre os assuntos da sua área, que você desperte a sua autoridade. O que eu tô falando aqui não é necessariamente para você conseguir um emprego, porque agora a gente entra num momento de virada. Durante 8 anos da minha vida, a minha função, o meu foco era fazer outras pessoas ganharem dinheiro. Claro, eu fazendo elas ganharem dinheiro, eu ganhava também, mas chegou um momento onde eu tive que tomar uma decisão e focar também no meu negócio, porque se eu sou tão bom em fazer o negócio dos outros prosperarem, eu posso fazer o meu também. E isso é uma virada de chave muito forte. Mas claro, esses conselhos que eu estou te trazendo aqui servem para você encontrar um emprego melhor ou muitas vezes ser encontrado por um emprego melhor. Serve também para você se destacar na sua área. Imagina se você oferecesse para todos os seus clientes uma experiência absurdamente sublime, algo inesquecível, algo que surpreenda o seu cliente. As pessoas falam de você, isso te traz mais dinheiro, isso te traz transformação de vida. Enquanto você tiver na mentalidade que, não, eu não recebo para isso, não, isso não é o que eu quero, você não vai ter um desenvolvimento. Vou voltar um pouquinho na história da minha infância, só para você ter noção da dimensão do que eu tô te falando. Eu fui criado numa favela no Rio, chamada Grotão. Pouquíssimo conhecida. As pessoas geralmente confundem com Grota, que tinha aquelas feiras de drogas alguns anos atrás que viraram notícia e tudo mais. O Grotão, ele fica entre Chatuba e Vila Cruzeiro. É como se fosse um vale. A rua que eu morava era a rua principal e eu morava na última esquina antes de você começar a subir a ladeira. Gente, eu não quero falar muitos detalhes aqui porque são assuntos sensíveis, mas eu já vi coisas absurdas. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, eu e alguns amigos meus, a diversão era tentar adivinhar qual era a arma pelo barulho do tiro. Até minha adolescência eu conseguia reconhecer uma arma pelo barulho do tiro. Muitos amigos meus morreram, foram presos, pessoas que cresceram comigo dentro da minha casa. E como eu te falei, minha mãe ficava quase o dia todo fora de casa. Eu tinha tudo para ter ido para o caminho errado, mas graças a Deus eu não fui. Graças a Deus. Eu acho que foi muito milagre de Deus na minha vida. Eu trabalhava no centro do Rio, saía do trabalho 6h30 da noite, estudava em Bom Sucesso. A minha aula em Bom Sucesso começava às 6. Eu pegava o trem super lotado para chegar na faculdade. Gordo, chegava pingando. Eu lembro de uma situação que eu cheguei na sala de aula, o professor virou para mim e perguntou se estava chovendo. E ele não perguntou por sarcasmo e ironia não. Eu estava tão suado que parecia que eu tinha pego chuva. Eu conhecia minha esposa, a Vera, que tá aqui atrás trabalhando, nesse período que eu tava 6 meses sem receber. Várias vezes ela pagava pra eu encontrar com ela. Várias vezes. O primeiro celular bom que eu tive na minha vida foi ela que me deu, que foi um Samsung Note, o primeiro. A gente casou, a Vera morava no Leblon e ela foi morar no Grotão comigo. Na época tinha o PP. Era tranquilo, era um lugar maravilhoso de se morar. Só que com o tempo a UPP foi saindo. Para você ter uma ideia, teve uma situação que atiraram em cima da gente. Eu fui chamar um amigo meu na casa dele, que ele morava do lado da nossa casa. Eu tô lá tocando a campainha, chamando, e ele atendeu, só que pediu para eu esperar. E a gente ficou esperando. Nisso, a Vera olhou para trás e viu uma viatura da polícia. O que acontece? Na quadra que a gente morava, a polícia não podia chegar. Existe a regra na favela de onde o carro da polícia pode ou não passar. E ele podia chegar até uma quadra antes. Quando a gente viu o carro, ela já ficou desesperada e eu saí correndo para dentro de casa. Quando eu fui chegar em casa, não dava tempo de botar a chave. Eu dei um jeito de enfiar a mão por cima do muro para abrir o portão. Na hora que eu consegui abrir o portão e a gente entrou, as balas bateram no chão. Chegou a sair faísca, era bala batendo no poste, no fio, e foi muito tiro. Já teve algumas situações de a gente ficar preso dentro de tiroteio. E eu não queria mais morar ali. Graças a Deus. E essas portas que foram sendo abertas. Não vou te dizer que é apenas milagre, não vou te dizer que é apenas mérito. O milagre acontece quando a gente está preparado. O que algumas pessoas chamam de sorte, eu vou chamar de milagre. Esse milagre vai vir
O milagre do emprego dos seus sonhos vai vir quando você estiver preparado. O milagre da prosperidade do seu negócio, do seu trabalho, vai vir quando você estiver preparado. O que acontece? Através da força do nosso trabalho, a gente saiu da favela, a gente morou em Copacabana, a 1 quadra da praia. A gente morava atrás de Copacabana Palace. E num apartamento bem legal, um apartamento bom. Em Copacabana tem uns apartamentos que parecem novos, são uns apartamentos terríveis. Lá onde a gente morava era um apartamento legal. Durante a pandemia, a gente decidiu que a gente não queria mais ficar em Copacabana porque estava terrível. Gente, Copacabana no começo da pandemia dava medo de se andar. E a gente viu uma oportunidade no interior. A gente pegou nossas coisas e viemos morar em Cabo Frio. A gente mora num apartamento legal, não é um apartamento grande, não é um apartamento gigante, mas é o que a gente gosta. Você também tem que ter noção do que é sucesso pra você. Alguns anos atrás a gente foi morar numa casa que ela era enorme. Minha esperança é que minha mãe fosse morar com a gente, acabou que ela não foi. Era só estresse e trabalho naquela casa. Se eu posso te dar mais um conselho, é nunca more numa casa duplex. Porque quando você estiver embaixo, você vai precisar da chave que tá em cima. Quando você estiver em cima, você vai precisar da carteira que tá embaixo. É uma bosta. Hoje em dia, a nossa prioridade é morar em apartamentos pequenos, porque dá pouco trabalho, somos só nós dois. Ficar cuidando de casa, cuidando de tudo, não é o que a gente quer. Então assim, defina também o que é sucesso para você. Hoje, a gente tem uma vida tranquila, tem uma vida confortável. A gente tá morando em Cabo Frio, que é um lugar onde muitas pessoas sonham em conhecer. Se você não conhece Cabo Frio, eu vou deixar umas imagens aqui passando. A gente tá do lado de Arraial do Cabo e de Búzios, que são cidades maravilhosas também. A gente mora a 100 metros do mar. Na verdade, da laguna, que é uma lagoa de água salgada. A gente desce aqui e tem uma lagoa, um visual incrível do lado da nossa casa. A gente caminhando cerca de 10 minutos, a gente está na Praia do Forte, que é a praia mais famosa de Cabo Frio. Isso tudo por quê? Porque há alguns anos uma palavra fez morada no meu coração e eu estou trazendo ela para você aqui, que é: sirva ao seu Senhor como quem serve a Deus. Se essa palavra entrar no seu coração, daqui há pouco tempo, pode ser você que está contando a sua história aqui. Então, se eu posso te dar um conselho, de todos que eu te dei, o principal é: sirva ao seu Senhor como quem segue a Deus.